Olá, amigo caminhoneiro. Mais uma vez, Sintra-Tecó pegando a estrada. Hoje trazendo para nossa grata satisfação o Tadeu Salles Nascimento, que é da empresa União de Equipamentos contra Incêndios. E por ser uma das preocupações dos caminhoneiros quando estão na estrada, quais são os princípios de incêndios que podem ocorrer. Então, para isso a gente trouxe o Tadeu. Antes de tudo, Tadeu, faça seus cumprimentos aos nossos irmãos caminhoneiros que carregam o Brasil nas costas por esse mundão de meu Deus aí. Sim, olá Carlos, olá nosso amigo telespectador. Primeiramente eu gostaria muito de agradecer a oportunidade, né, o convite, né, que vocês fizeram para que a gente estivesse aqui no dia de hoje. E vamos tentar esclarecer, ajudar no máximo possível, né, trazer temas interessantes que possam agregar bastante no conhecimento e também para que possam ajudar em algum momento aí todos os caminhoneiros aí que estão assistindo a gente aqui agora. Legal. Todos já sabem que o extintor de incêndio, principalmente no caminhão, é um item obrigatório e de segurança também, né? Porque incêndios acontecem, acidentes acontecem. E às vezes uma faísca, né, dentro de um caminhão, de uma cabine ou do próprio capô do motor, acaba acontecendo um incêndio. Então, vamos começar assim. Quais são as precauções para se evitar essa situação de um imprevisto de incêndio? Bom, evitar um incêndio, é lógico, sempre é um pouco complicado, que é uma coisa que acontece muitas vezes sem a gente conseguir prever que vai acontecer, Carlos. Porém, o que acontece? O importante é a gente prevenir no sentido de quê? De equipamentos, de treinamento, a gente está preparado para essa situação e também ter os equipamentos adequados, né? De que forma a gente pode estar se preparando também? Sempre verificando se os extintores estão dentro do período, né, de recarga, se está correto, se o ponteirinho se encontra na cor verde, né? Está sempre visualizando, ainda mais no caso o pessoal que trabalha com extintor externamente, do lado de fora da boleia, a gente tem que estar sempre visualizando. Porque como ele passa por reações adversas, situações adversas, né, de tempo, sol, chuva, então é muito importante, são situações severas que podem estar danificando mais rapidamente o equipamento, entendeu? Tem assim um tempo de vida útil de cada tipo de extintor? Porque nós temos o extintor de pó químico, né? E temos o outro. Eles existem assim, sem ser a cor do ponteirinho lá que tem que estar no verde, mas como que ele pode perceber que a vida útil dele está chegando ao fim ou está longe ainda, entendeu? Sim. Na verdade, Carlos, funciona da seguinte forma, né? O primeiro ponto é o indicador de pressão mesmo, né? Que é aquele reloginho que tem um ponteiro no verde, que é importante estar sempre sendo visualizado. Pelo menos uma vez por semana, você que é caminhoneiro, você que está aí na estrada, é importante dar uma paradinha e dar uma visualizada para ver se está tudo certo, né? Mas assim, além disso, a gente tem que se atentar para a data, para a periodicidade da manutenção, que é a cada 12 meses, né? Mas esses 12 meses não consideram reações adversas, como eu tinha dito aqui, no caso, quando o extintor fica em situações severas, por exemplo, em tempo, fica sempre ali exposto ao tempo, né? Tomando chuva, sol. Então é importante que a gente esteja sempre atento, porque o indício de que o extintor não vai funcionar sempre é o ponteirinho no verde, né? Principalmente se você pega uma viagem longa, que você pega vários tipos de temperatura, né? Vamos supor, sai daqui de São Paulo, está uma temperatura como hoje, meio amena, tal, meio quente, mas meio frio. Aí você vai para o sul do país, você pega aquela geada. Aí você volta de novo, dá aquele choque térmico novamente no extintor. Principalmente o que fica fora da cabine, né? Então, realmente o cara tem que estar de olho vivo aí, motorista, o seu extintor de incêndio. Bom, vamos lá, vamos fazer uma apresentação, pedir para você apresentar a empresa, Tadeu. A União de Equipamentos contra Incêndio, ela é uma empresa nova? Há quanto tempo ela está no mercado brasileiro? Sim, Carlos, a União Extintores é uma empresa que está há 5 anos no mercado, né? Porém, a gente tem profissionais que têm ampla experiência, né? Porque a gente, na verdade, a União foi formada por profissionais com ampla experiência que queriam agregar, né, essa experiência, um trazendo, né, a experiência que tinha individual e formando uma equipe forte, uma equipe que quer fazer algo de diferente no mercado, né? Então a gente está localizado aqui na Zona Leste de São Paulo, mas também atende toda a Grande São Paulo, inclusive aqui Osasco, né? E a gente sempre procura fazer o nosso melhor, né? Todos os nossos profissionais são treinados, todos os nossos profissionais procuram sempre dar um atendimento o mais qualificado possível, né?
A gente trabalha com extintores, não só com extintores de incêndio, né? Recarga, manutenção, mas também vende produtos novos, né? Além de mangueiras de hidrante, que a gente também trabalha, portas corta-fogo, brigada de incêndio, documentação, AVCB, laudos, entre outras coisas. Tudo que você imaginar para a parte de incêndio, a gente trabalha, né? A gente tem uma forte equipe para trabalhar em qualquer área voltada para essa parte de incêndio. Você lembrou bem, você citou aí brigada de incêndio. Inclusive, sábado agora, lá no meu sindicato, a gente vai fazer o curso de brigadista, que já tínhamos feito, mas já venceu, né? Então agora a gente vai renovar. E é um curso bem gostoso de fazer, porque você põe a mão na massa realmente, sabe? Até de apagar um fogo, de desenrolar a mangueira, de engatar a mangueira na bomba. É muito interessante isso. E às vezes é uma coisa que muita gente não dá o valor que deve ser dado e só vai falar depois. Não, pegou fogo ali e não sabia como fazer, né? Então é muito importante você, motorista, estar sempre atento ao seu extintor aí e sempre que puder, procure aí um programa, esse como o nosso de hoje, que é muito instrutivo sobre isso, para você estar se atualizando aí no como proceder num princípio de incêndio. Você já citou, Tadeu, que a União não faz só extintores, ela trabalha também com outro tipo, né? Com mangueiras, Isso. etc, etc. A gente tem um clube de campo ali em São João Novo, a gente adquiriu ele em 2003. Então a gente foi se adequando, reformando aqui e dali. E somente agora que a gente conseguiu o laudo do bombeiro para realmente funcionar tranquilamente. Então nós colocamos ali, são 14 alqueires e meio de terra. Isso dá aproximadamente uns 500 mil metros. E lá nós temos a casa sede, que é a casa que a diretoria usa, né? É uma casa com 8 cômodos. Temos a portaria principal, a segunda portaria, os 2 vestiários, masculino e feminino. Temos os 15 chalés. Então nós esparramamos extintor para todos os compartimentos lá do clube. E aí o bombeiro foi, deu tudo ok. Então, nos chalés, aí você me corrige se nós fizemos errado. Nos chalés a gente colocou um extintor de incêndio para eletricidade e um extintor de incêndio para queima de materiais comburentes, né? Então tem os 2 tipos lá bem especificados, com as plaquinhas e tal. Esse é para tal tipo, aquele é para outro, um é CO2, outro não, tal. Eu acho que o proceder, né? Sempre é esse. Sim. Carlos, é assim, na verdade, aqui o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, né? Tem na instrução técnica dele, ele explica que existem 3 classes de extintores que são essenciais para você estar adequado junto ao Corpo de Bombeiros, né? Que é a classe A, B e C, né? O extintor de água, que é um dos mais conhecidos, que é o classe A, ele é para princípios de incêndio e materiais sólidos, como papel, madeira, isopor, tecidos. Você sempre utiliza o extintor de água para esse tipo de incêndio, né? Classe B para líquidos inflamáveis e classe C para equipamentos elétricos, né? Então, o que acontece? A gente sempre tem que estar bem instruído, né? Que você vinha falando aí, que muitas vezes é importante vocês passarem por um treinamento que nem esse que você passou da brigada de incêndio, até porque muitas vezes as pessoas não estão preparadas para utilizar o extintor. Isso. E isso é muito complicado, porque o extintor ele é uma ferramenta importantíssima que pode salvar a sua vida. Verdade. Mas também, se você não souber usá-lo, você pode também se machucar com ele. Então, eu acho que se todo mundo tivesse essa iniciativa de buscar um treinamento, uma capacitação, seria muito bacana. E seria muito bacana também se o governo tivesse essa preocupação, né, de estar passando o treinamento, não só de estar colocando a obrigatoriedade do extintor, mas também de estar querendo colocar a obrigatoriedade de treinamento pelas autoescolas, por exemplo, nessa parte de extintor de incêndio, uma parte prática, onde as pessoas aprenderiam o manuseamento desses extintores, porque é complicado você ter um equipamento no qual muitas vezes você não sabe utilizar no momento desses e pode acabar até se machucando, né? Verdade, às vezes no uso indevido do extintor, você em vez de apagar o incêndio, você está alimentando, acaba alimentando ele, né? Então é muito importante esse tipo de treinamento. Esse mais ou menos você já respondeu essa pergunta, mas eu vou fazer ela de novo. O uso do extintor de incêndio é obrigatório para os caminhões? A sua utilização é fácil? Haveria necessidade de um treinamento? Você acabou de falar que sim. Aí um pitoresco que nós conversamos em off lá fora, que você me falou, e uma coisa que eu não sabia,
É que o carro de passeio não tem mais a obrigatoriedade do uso do extintor de incêndio. Você me disse que essa lei já é de 2015 e eu tenho muito contato com o CONTRAN, porque nós temos também lá um departamento de parcerias que cuida dessa parte de autoescolas, de cursos, essas coisas. E, sinceramente, eu não recebi essa resolução que o carro de passeio estava desobrigado de utilizar isso. Quem fez isso, geralmente, eu acho que não tem juízo, porque o carro de passeio você carrega a família, você carrega a tua filha, tua esposa, teus filhos, nora, avó, sei lá, família. Acontece um princípio de incêndio num carro desse. Nós suponhamos que seja uma Kombi, que é danada para acontecer isso, né? Já aconteceu comigo, inclusive, uma Kombi pegar fogo. Então, pô, o cara que tirou isso do carro de passeio é um cara que não tem juízo. Ele quer para a família dele que todos queimem. Né? Eu acho um absurdo isso, eu sinceramente não sabia. Então, quero que você comente um pouquinho sobre isso, que é para esclarecer o nosso amigo lá em casa também, que ele, embora trabalhe com caminhão, mas a maioria deles tem o seu carrinho de passeio, que, nas folgas, né, que é difícil acontecer folga para o caminhoneiro da estrada, mas aqueles que conseguem um sábado e domingo em casa, vai pegar o carrinho dele, vai lá no nosso clube, vai para a praia e tal, e corre esse perigo aí de não ter mais a obrigatoriedade, então ele fala, não precisa mesmo, para que eu vou usar? E acaba acontecendo coisas piores. Então, queria que você falasse sobre isso. Sim, Carlos. Na verdade, houve a resolução 556 de 2015, né, onde o CONTRAN ele eliminou a obrigatoriedade do extintor de incêndio para veículos de pequeno porte, de passeio, né. Eles disseram que pelo motivo de que muitas vezes as pessoas mais se machucavam tentando utilizar o extintor do que conseguiam realmente apagar o princípio de incêndio. Por exemplo, às vezes a pessoa ela vai abrir o capô de um carro que está em chamas e às vezes ela acaba queimando a mão, acaba se machucando. Então, esse foi um dos itens que eles alegaram para estar acabando com a obrigatoriedade. E o outro foi também que alguns países de primeiro mundo já não existe essa obrigatoriedade porque as empresas montadoras elas comprovam que não é necessário esse tipo de equipamento por lá, né? Porém, é um pouco contraditório essa situação, uma vez que o extintor de incêndio, eu acredito que ele é essencial, assim como você disse, Carlos. O extintor de incêndio é uma coisa que pode salvar a sua vida e da sua família, eu concordo com isso. Lógico. Porém, é aquilo que eu tinha enfatizado, né? Muitas vezes o que falta é treinamento, né? Eu acho que em vez de o governo ficar nesse vai e vem, muitas vezes de acaba ou não acaba o extintor, eles deveriam, então, investir nessa parte de treinamento para as pessoas, para que as pessoas pudessem realmente ter certeza do que vão fazer e fazer da forma adequada, né? Para realmente poder solucionar essa situação toda. Nossa, eu achei absurdo isso aí, porque é uma coisa que nem foi tão divulgada, né? Tem o decreto, mas não foi divulgado. Então, sei lá, eu sinceramente fiquei chocado com isso. Porque a gente tem visto aí, que a gente anda muito pelas estradas por aí, e acontece muito da perua Kombi pegar fogo, as Brasílias antigas, né? E você vê lá o cara com um extintãozinho daquele fininho ainda, tá lá, aí você acaba parando, ajudando e tal, e consegue apagar. Agora, se não tivesse nem o que está pegando fogo e nem um que passa para socorrer, quer dizer, você ia ficar assistindo o cara se debater lá. Mas temos uns assuntos aqui que vamos deixar para o segundo tempo do programa, chegou a hora do nosso break. Vamos tomar um copinho d'água e já voltamos com o Sintratecor pegando a estrada. Ok, amigos, estamos de volta com o Sintratecor pegando a estrada, com o nosso companheiro aqui, o Tadeu, da União dos Equipamentos contra Incêndio. A gente estava comentando sobre a desobrigatoriedade do uso do extintor de incêndio no seu veículo de passeio, um carro pequeno aí. Então, em off aqui no intervalo, eu estava comentando com ele, já aconteceu comigo isso na estrada, eu passando, vi um coitado lá com uma Brasília, pegando fogo, e o extintorzinho dele era daquele fininho. Aí eu parei para dar uma força, quer dizer, se eu não tenho extintor também, não apagaria o fogo dele, ele também não, porque tem que descer do carro para não se queimar e ficar olhando o carro queimar. É um absurdo isso. Você acha que tem alguém que está se atentando para isso e brigando para que isso volte a ser obrigatório, pelo menos nos carrinhos mais antigos, né? Que nem todo mundo tem a possibilidade de comprar um carro atual, zero. Sim, Carlos. Na verdade, já existe, né, um projeto de lei, é o projeto número 3.404 de 2015, né, do deputado Moses Rodrigues, do Ceará,
ele já tem tentado desde 2015, assim que saiu, né, o extintor de incêndio, a obrigatoriedade do extintor de incêndio, ele tem tentado inserir novamente, né, a obrigatoriedade. Porém, passou-se 2 anos, né, e já passou por algumas etapas, em todas foram aprovadas até agora, e está prestes a voltar o extintor, sim. Eu acredito que vai voltar o extintor, né? Faltam poucas etapas aí de votação para estar voltando. Porém, a única coisa, o único detalhe, né, que o motorista do carro de passeio, no caso, vai ter que se atentar, é que, na verdade, quando voltar o extintor de incêndio de carros de passeio, o custo disso vai acabar ficando para o consumidor. Verdade. Uma vez que os carros 0 km, se você comprou um carro 2016, se você comprou um carro 2017, né, esse carro você pode verificar lá que ele com certeza veio sem extintor de incêndio. E você vai ter que, por conta própria, ir lá e comprar o extintor de incêndio e colocar lá no carro. Provavelmente é isso que vai ocorrer. Então, como sempre, o consumidor que vai ter que arcar com esse custo. Né? Tinha que mandar essa conta aí para quem tirou o extintor do carro de passeio, né? Ele pagar isso aí. Seria o mais correto, né? Porque é um absurdo isso. Isso deve ter tido algum interesse dele aí. Ele não tinha empresa de vender extintor, ou ele era contra quem tinha, né? Então isso é muito louco. Quais os tipos de extintores e os tamanhos produzidos? Os tipos você já falou, né? Que é o classe A, B e C. Mas o tamanho, isso eu estou vendo um aqui do estúdio, bem na nossa frente tem um ali. Aquele ainda não é o maior, né? Eu sei porque lá no meu sindicato eu tenho daqueles compridão. O tamanho tanto não importa, né, Tadeu? É mais o que ele tem dentro, o que ele possui. Sim, a mistura de dentro é que vale, né? É porque, na verdade, Carlos, até 2004, o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, ele considerava o extintor por tamanho, né? No caso, existia o extintor de 1 kg, de 2 kg, de 4 kg, de 6 kg e assim por diante, né? Porém, a partir de 2004, o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo definiu que o extintor deveria ser determinado pela sua capacidade extintora, né? Então, no caso, o que define a precisão do extintor não é mais o tamanho, sim a capacidade extintora, né? Que isso vai constar na instrução técnica do Corpo de Bombeiros, onde está detalhadamente explicado. Se alguém tiver a curiosidade, tá? Pode estar consultando lá a instrução técnica do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo e lá vai estar constando todas as capacidades extintoras adequadas para cada situação. Tadeu, você já chegou a presenciar alguma causa de mau uso do extintor de incêndio? Ah, sim, com certeza. Ao longo agora em fevereiro vai fazer 15 anos, né, que eu trabalho com extintor, 15 anos que eu estou nesse ramo. Por incrível que pareça, eu estava até comentando agora há pouco ali, a minha vontade desde pequeno era de ser motorista de ônibus. Eu sempre quis ser motorista de ônibus. Acho que toda criança tem um sonho desse. Eu queria dirigir um carro grande, um caminhão, ônibus, mas o destino me levou ao extintor, mas foi amor à primeira vista. Foi uma coisa que eu gostei, onde eu me identifiquei, graças a Deus por isso, desde o começo, que eu entrei no extintor, eu estou até hoje, nunca saí, e é algo assim para mim muito importante, né? Bom, o extintor de incêndio, ao longo desses anos, a gente fica sabendo de algumas histórias e também presencia algumas, né? Uma história assim que foi um pouco complicada, estranha, foi uma vez que eu trabalhava numa outra empresa e pegou fogo num ônibus, né? E foram disparar o extintor lá, só que não souberam utilizar. Esse ônibus comum de linha? Não, era um ônibus normal, um ônibus de passageiros normal. Pegou fogo e ligaram na empresa, muito nervosos, né? Poxa, pegou fogo, o extintor não funcionou. O extintor não funcionou. A pior notícia que pode existir numa firma de extintor é que o extintor não funcionou. Esse é o cúmulo pra gente. É um absurdo. É a pior notícia possível, né? E a gente ficou hiper assustado. Poxa, como não funcionou? Pegou fogo no ônibus, né? E a gente foi até o local. E quando chegou até o local, a gente viu a forma que o rapaz fez. A gente perguntou para ele, mas como que você fez? Ele falou, olha, o motorista, eu peguei o extintor e joguei no fogo. Mas aí não apagou, não sei porquê. Eu falei, olha, mas não é assim que funciona, tem as instruções no rótulo. E aí, mais uma vez, a gente volta para quê? Para a parte do treinamento, né? A parte da prática da coisa, que as pessoas nunca manusearam e quando precisa, né? Naquele momento ali crucial, muitas vezes não sabem utilizar o equipamento, né? Então, é complicado. Me lembrei agora acho que foi na aula de brigadista do ano passado, tem um tipo de extintor que você tem que virar ele de ponta cabeça para usar. Existe isso ainda ou não?
Existia. Então. Esse é o extintor de espuma química. Esse extintor ele foi retirado do mercado já há, acho que uns uns 17 anos ele foi retirado do mercado porque ele causava muito acidente, Carlos. Ele é um extintor que era a mistura do... É meio pesadão, né? Isso, do agente A com o agente B. Então o que acontece? Por dentro ele tinha um copo, como se fosse um copo com agente B, que quando você virava de cabeça para baixo, fazia a mistura e gerava pressão. O problema é que muitas vezes a saída dele não tinha mangueira, ele tinha uma saidinha, né? Um bico de metal. Isso. E muitas vezes esse bico de metal, com o passar do tempo, ele enferrujava. E ali criava-se uma ferrugem que não deixava a água passar. E quando você virava o extintor de cabeça para baixo, às vezes ele estourava, né? E machucava as pessoas. Então esse extintor foi eliminado. Já tem uns 17, 18 anos aí, mais ou menos. Ainda bem, porque além do mau jeito de ter que virar ele era pesado. É interessante isso. Isso aqui já falamos no começo, a periodicidade da manutenção dos extintores. Você já falou que é atenção naquele reloginho que ele tem, né? Eu vi a gente vê muito na televisão, mais ficção, principalmente nos filmes de James Bond, acontece muito isso. Lá naqueles hospitais tem aqueles extintores grandão, né? E normalmente no filme de James Bond tem um tiroteio ali dentro do hospital, que ele está tentando pegar os bandidos pegam ele. E ele joga um extintor daquele numa maca, empurra e dá um tiro no extintor. Então aquilo pega no bico e parece que é uma bomba atômica, que vai e pega o cara. E acontece isso realmente com o extintor de incêndio, se você, sei lá, de uma certa maneira você forçar aquele bico dele, ele dispara e sai igual um projétil? Sim, na verdade existem, né, tipos de extintores diferentes, Carlos. Existe o extintor de CO2 6 kg, por exemplo, que é um extintor que ele realmente é um extintor de alta pressão, né? Uhum. No caso, a pressão de trabalho dele é 126 kg a força centímetro quadrado, geralmente. Então, o que acontece? É uma pressão muito grande. Né? Para quem conhece de pressão, sabe que a pressão que eu estou falando é uma pressão muito alta. Muito alta. E esse tipo de extintor, geralmente, ele tem um equipamento de segurança, né? E esse equipamento de segurança não deixa com que venha se explodir o extintor. Porém, se você deixar ele cair e ele bater a válvula, no caso bater a válvula no chão, ele pode sim estourar e pode sim causar um acidente grave. Os de baixa pressão são até cerca de 10,5 kg a mais ou menos 14 kg de pressão de trabalho. Então, é uma pressão menor, mas que também pode machucar. Também causa dano, né? Então, com tudo que se trata de pressão, né, Carlos, a gente tem que ter um cuidado. Por isso que é importante o caminhoneiro estar ligado, se o extintor dele está em boas condições, né, se ele está pintado, se não está causando corrosão. Muitas vezes pega sempre estrada perto de onde tem maresia, isso. E às vezes essa maresia pode causar ferrugem, posteriormente corrosão, e acabar acontecendo um acidente. Então, é importante você ver as condições que encontra-se o seu extintor, se está em boas condições. Eu iria até mais longe. Você, empresário aí que tem os caminhões, se instituir no checklist do motorista todo dia de manhã fazer, inclua o extintor de incêndio também para fazer essa verificação, né? É muito importante. A gente, fazendo esse programa aqui, Pegando a Estrada, a gente vai descobrindo itens que às vezes passam desapercebidos pela nossa vida. Às vezes você trabalha, normalmente na minha empresa era assim, eu tinha meu caminhão de escala, então aquilo eu cuidava como se fosse meu mesmo, né? Então era um caminhãozinho bonitinho, um rádio, que naquele tempo era difícil você ter toca-fita, a gente tinha. Então eu era muito especialista e perfeccionista quanto a isso. Como eu viajava e dormia na bolé, então meu caminhão tinha sofá-cama, tudo. Umas modernidades que eram feitas mais ou menos improvisadas, não que hoje tem, já vem de fábrica, né? O caminhão tudo prontinho, bonitinho, com todos os apetrechos. Mas eu sempre cuidei de tudo. Então você que está meio desleixado aí, cuide do extintor de incêndio, que é o seguro da sua vida aí na estrada, né? Porque se acontecer alguma coisa, a primeira ferramenta que você vai correr a pegar é ele para apagar o incêndio. Então é muito importante isso. Isso é verdade mesmo, Carlos. Até porque o extintor, a gente costuma comentar, né? Que ele é um equipamento invisível, né? Uhum. Porque você nunca lembra dele. Verdade. Você só vai lembrar na hora da precisão, na hora que você necessita dele. E às vezes ele passa desapercebido ali, você passa por ele, vai e volta e nem percebe que ele está ali. Mas na hora que você vê um princípio de incêndio, a primeira coisa que você vai lembrar é do extintor, pode ter certeza. É verdade. E se você não tiver verificado, é capaz de você chegar lá e o ponteirinho está no vermelho, aí complicou tudo. Aí falou, nossa, por que eu não olhei isso antes? Pois é, rapaz, acontece muito, viu? Ô Tadeu, eu estou vendo que você é um cara que manja muito do assunto. Conta para nós, como é que você foi parar nesse ramo de extintor de incêndio que você falou para mim que queria ser motorista de ônibus desde criança?
Como é que aconteceu essa reviravolta na sua vida e você hoje é um expert no extintor de incêndio? Pois é, rapaz. Eu comecei com 20 anos de idade, né, no extintor de incêndio, e foi muito por acaso, né? Eu arrumei um emprego como um emprego qualquer, mas como eu disse, foi amor à primeira vista. Eu me adaptei bem ao serviço, né? Eu comecei no serviço, meu serviço era o ajudante do ajudante do ajudante, cara. E eu fui desenvolvendo, e graças a Deus eu sempre fui procurando fazer o meu melhor, né? Fui desenvolvendo, fui mudando de setores, fui pegando novos desafios, passando por outras empresas e crescendo, evoluindo. E hoje, assim, graças a Deus, eu sou muito realizado profissionalmente. Porque você sabe o que eu estou falando, você tem que ser feliz naquilo que você faz. Verdade. Se você não for feliz naquilo que você faz, você não faz bem feito, né? Então você precisa amar o que você faz, senão não dá certo, né, Carlos? Isso aí, muito importante isso. Fazer aquilo que gosta é muito gostoso. É até um trocadilho, né? Fazer o que gosta é muito gostoso. Pois é, verdade. Bom, nós estamos aí há um tempinho ainda, Tadeu. Queria que você pensasse numa mensagem. Não, vamos dizer assim, um conselho ao caminhoneiro, principalmente aquele que fuma dirigindo. Acabou o cigarro, cinzeirinho, né? Sim, com certeza. Não de Isso jogar. Isso é uma coisa que está acontecendo, tá? Principalmente quando o tempo está seco, né? O pessoal às vezes está na estrada ali, e você nem imagina que você pode jogar uma bituca ali no asfalto e os outros carros passam, né? Cria um vácuo ali que é um vento, joga aquela bituca no mato, ali na beirada da estrada ali, e dali se torna um princípio de incêndio que eu acredito que todos vocês caminhoneiros, eu que não sou caminhoneiro, já passei e vi muitas vezes, acredito que vocês veem sempre isso, né? Fogo na mata, e começa tudo com esse princípio de incêndio, de uma coisa que é questão às vezes da gente se conscientizar, né? Jogar ali no cinzeiro, né? A bituca ali, para evitar, né? Às vezes o princípio de incêndio ele começa até de forma natural, a própria temperatura, o mato está seco ali, acaba pegando, aí você ainda acaba complicando ainda mais, colocando essa situação para acontecer aí. Uma simples fagulhinha, né? Uma brasinha do cigarro que pingou ali, pulou, pronto. Esses dias teve um incêndio grande na Castelo, acho que faz uns 2, 3 meses. Eu tenho uma chacrinha ali em Marim, que eu sempre, fim de semana, vou para lá. E acho que foi na altura do KM 45, 46, por ali, perto do pátio dos carros ali, apreendidos. Um fogaréu que interrompeu a estrada, né? O bombeiro parou. E não tinha como aquilo ali pegar fogo sozinho. Mesmo você falando disso que você falou aí, da temperatura muito alta, as folhas muito secas. Até o bombeiro comentou, eu até parei e fui lá conversar, ele falou, não, isso aqui deve ter sido uma bituca que foi jogada na estrada, no asfalto, e aquilo que você falou, vai passando um carro ou outro, aquilo vai empurrando. O vácuo vai empurrando ela, até que chega uma hora que ela pega uma coisa seca demais, deu uma fagulha ali, pronto, aquilo ali vira... Alastra. Vira um pandemônio. Alastra. Outra coisa perigosa também é essas queimadas, né, que muitos fazendeiros aí na beira de estrada costumam fazer isso nessa época do ano. Eu vi muito, fui até Porto Ferreira semana passada, pela Bandeirantes. Então eu vi muita queimada. Mas tem uns que são umas queimadas que são fiscalizadas. Então o pessoal está ali de olho para não se expandir. Até eu fazia isso lá no nosso clube. Eu tenho um clube de campo ali, como eu já falei. Dos dois lados é mato. Então tem um vizinho que cria rã desse lado, mas ele tem uma maioria de eucaliptos ali. Faz eucalipto também para exportação. Do outro lado é mata virgem. Então o cara limpou esse lado direito para fazer plantação de verduras. E depois de limpar, ele ajuntou aquelas folhas e fez uma queimada. Aí o meu medo era essa queimada que é do outro lado da rua, pular a rua e vir para o meu lado. Aí detonaria o nosso sítio lá, nosso clube. Aí eu deixei 3 funcionários de plantão na divisa para ficar olhando o fogo ali, para o fogo não vir para cima do nosso clube. Porque se entra ali até apagar tudo, Deus me livre. E a maioria é mata. É verdade. Então eu até faço um alerta aqui. A você que gosta de fazer queimada aí, que por acaso está assistindo nosso programa, ou que um caminhoneiro comente contigo, presta muita atenção, hein? Isso é perigosíssimo. Para você controlar um fogo enorme aí numa mata, aí você vai ter que usar muito bombeiro aí, que poderia estar tomando conta de outra coisa e vai tomar conta do terreno seu, né? Um outro patamar de incêndio, né? É verdade. Então, inclusive, às vezes, né, no próprio... E aí o extintor de incêndio mesmo é só o bombeiro, aí não tem jeito, Isso, né? O extintor de incêndio, ele é feito para princípios de incêndio, né, Carlos? Por exemplo, não adianta também as pessoas, por exemplo, estarem passando e vendo um princípio de incêndio muito grande, um incêndio muito grande, e tentar apagar com o extintor de incêndio, porque isso acaba se tornando até perigoso. Então, o extintor é para princípios de incêndio, tá? Legal.
Tadeu, o papo está com gostoso, mas nosso tempo está acabando. Então, peço que você dê um abraço aí aos nossos caminhoneiros, se despeça. E vamos aguardar aí uma próxima visita sua aí, se Deus quiser, porque esse assunto é interessante. Eu que agradeço, Carlos, agradeço aí todos os caminhoneiros aí, todos os telespectadores, né? E agradeço muito pela oportunidade aí, espero voltar novamente para a gente bater mais um papo aí. Legal, fizemos um programa gostoso para você, caminhoneiro, instrutivo. Passe a ter mais amor pelo seu extintor de incêndio, porque qualquer princípio de incêndio, ele vai ser a primeira pessoa que vai lhe ajudar lá. Um forte abraço, continue nessas estradas com muita atenção. Vamos carregar o nosso Brasil nas costas, que é o que fazemos direto. E se você, caminhoneiro, e a nossa categoria soubesse a força que tem, teríamos um outro país hoje. Um abraço a todos. Obrigado, até o próximo.